Acari, no Rio Grande do Norte. Eu fui pra Acari, eu já tinha ouvido falar de lá. Por que eu fui lá? Tem uma lenda, mas aparentemente é verdadeira, que houve um decreto no período do Brasil Império e que a população de Acari era obrigada a manter a fachada da casa dela limpa, sob pena de uma grande multa. E aí a população local, desde o final do século XIX, mantém, primeiro por medo de tomar uma multa e depois por cultura, que isso virou, as fachadas limpas. Se eu deixar a fachada limpa, eu vou deixar também, vou pintar a casa. O que acontece? A cidade é uma região, ela pertence a uma região pobre do Rio Grande do Norte. A cidade é um brinco. Um brinco. E um não precisa ficar obrigando o outro a limpar. A cidade entendeu que faz parte da identidade deles ter aquela cultura de manter a casa limpa, a casa bem cuidada, a fachada bem cuidada. A cidade é um primor. Um primor. Ou seja, a cultura, em grande medida, começa com você ter, vamos dizer, regras e dogmas muito duros para gerar na pessoa a cultura. Às vezes a cultura só vai vir, assim, sei lá, de um superego repressor. Ou seja, a cultura vem, não pode, tá errado, e senão eu vou te punir. E aí a pessoa, tá bom, eu vou fazer. Mas depois aquilo vira cultura. Ou seja, primeiro vem a sanção, muito, a mão pesada, e depois surge a cultura. O Lee Kuan Yew, sempre falo o nome dela, o Lee Kuan Yew, que é o líder maior de Singapura, é o cara que fez Singapura ser Singapura. Esse cara é um dos grandes construtores de civilização dos últimos 50, 60 anos. O cara transformou um lugar pobre, pouco importante, num dos lugares mais interessantes, ricos e produtivos do mundo. E ele começou com muita lei e ordem. Regras claras para trabalhar, o Estado entendendo assim, liberdade para as pessoas trabalharem e produzirem, de um lado, mas o Estado participando da atividade, ajudando a induzir a economia em certos termos, e lei e ordem como se não houvesse amanhã. Mas muita lei e ordem. Tinha aquela coisa, se jogou chiclete no chão, você vai tomar multa. Pois bem, muita lei e ordem. O que você criou? Cultura. Hoje as pessoas têm aquela cultura guardada dentro de si. Singapura é um dos lugares mais incríveis do mundo. Todo mundo que vai pra Singapura fala que esse lugar é incrível. E o que teve foi, no começo, regras muito duras, cria-se uma cultura, e depois a cultura ela é expressa e se torna parte do cotidiano das pessoas. Então, em algum momento, a gente vai ter que romper com essa cultura que a gente tem de levar vantagem uns sobre os outros e de achar que é natural um grupo de pessoas tá sempre, vamos dizer, se locupletando dos demais. E eu acho que isso tem que vir através de regras muito duras. Fudeu, então, porque a gente vive a sociedade ocidental, diria, de uma forma geral, a gente tá acostumado, a gente tá indo para outro lado. A gente chegou atrasado no bonde da lei e da ordem, e agora, assim, o tempo humano, assim, o mundo, ele tá em outra vibe. Agora a gente tá falando sei lá, legalização da maconha. Agora a gente tá falando de, sei lá, casamento gay. Estamos falando de umas outras coisas que vão pra... Não necessariamente, mas tem a cara de ir pra um lugar de menos lei e mais liberdade, sabe? Sinto isso. Se a gente for... Até porque se a gente for tentar... Se a gente for... Ai, família, olha só. A partir de amanhã... Ninguém pode mais jogar bituca de cigarro na rua, soltar lixo, caralho, porque se tiver, vai dar merda. Eu acho que a gente surta. Que nem... Você acha? Deixa eu te perguntar um bagulho. Você posso jogar uma pimenta? As pessoas não andavam com cinto de segurança até os anos 90 no Brasil. Você vai lembrar, você tem mais ou menos a minha idade. Até 92, por aí, ninguém andava com cinto de segurança. Passaram assim, para usar a porra do cinto de segurança. E aí começaram a multar. E as pessoas começaram a usar, e hoje usam cinto de segurança até no banco de trás. Cigarro, passaram uma lei, foi uma lei federal, mas... É verdade. É proibido fumar cigarro na balada, é proibido fumar, vai multar. Cara, no começo quiseram brigar, depois ficou todo mundo com medo, e a real é que ninguém mais fuma em espaço fechado. Então, de fato, você consegue ter leis que alteram isso. E outra coisa, os ganhos que você tem em termos... Mas é que os nossos problemas são tão fundamentais. São fundamentais, mas o que eu quero dizer é, você conseguiu gerar hábitos. Então, verdade. A lei gerou o hábito do cinto de segurança. A lei gerou o hábito do cigarro. A lei não pode gerar um hábito, por exemplo, de... Vamos dizer, eu quero viver numa cidade que não tenha pichação. Cara, tem que ter punições muito claras pra quem picha. Você destrói a experiência urbana de qualquer um. A pessoa volta cansada pra cá. Eu fui muito a favor daquela lei de cidade limpa pra acabar com o outdoor. Você fica moído mentalmente com a quantidade de informação. Você tá tomando porrada de informação. Também acho que é humilhante pra um trabalhador ficar com barulho em casa na hora que ele tá dormindo. Então tem que ter muita duro contra quem tá fazendo isso. Também acho que a pichação destrói a propriedade e a experiência urbana de todos. Ou seja, uma invasão no espaço dos outros. Vamos meter lei e ordem em todos esses temas que tornam a nossa vida pior. Porque, as nossas cidades no Brasil são muito feias. Quem tá nos assistindo agora sabe, a sua cidade, ela é feia. A cidade de todo mundo é feia. A menos que seja Rio de Janeiro na Zona Sul. Exato, assim, eu tenho uma...
Aí tem umas no Nordeste. O problema é... Tem a tripinha do Brasil que é uma legal. tripinha. O problema é que a tripinha tem a tripinha dela, que é a faixa litorânea. Ah, é? Andou 3 km pra dentro, É verdade. começa o problema. É verdade. Andou 3 km pra dentro do... A experiência de quem tá na Barra da Tijuca é diferente da de quem tá em Madureira. Exato. É. E isso, quando a gente vai pegando pra todos os litorais do Brasil, é uma desgraça. E aí as cidades do interior? As casas nossas têm muro. Toda casa do Brasil tem muro porque a casa vai ser roubada. O Brasil tem a cultura... Pô, eu produzi janela de metal. Ah, é? Foi uma empresa que falaram, Renan, você faliu a empresa. Não falei, a empresa não foi a falência. Mas eu fazia porta de janela de aço e eu sempre me discutia, cara, estou em 2009, 2010, e eu tenho que fazer uma janela que ela necessariamente vem com uma grade soldada, porque um sujeito vai pular na janela. E as pessoas fazem questão de ter, e elas iam na loja e testavam se um ser humano não consegue quebrar aquela grade. Cara, isso é muito animalesco, cara. Toda uma indústria ineficiente. Veja só quanto metal foi gasto, quanto tempo de vida de soldador foi gasto pra criar uma grade só porque um filho da... quer invadir a tua casa. Então você tem que meter uma porta de metal e o pessoal quer ver a chapa que usa e se ela vai resistir a um cara meter um chute na porta pra ele entrar. Cara, nós vivemos uma cultura de medo. Então nossas cidades são feias, nossa experiência urbana é uma desgraça. Você acha que o cara, ele tem que... Eu concordo, assim. Se a gente for parar pra pensar em todo o desperdício que a sensação de insegurança produz, é maluquice, né? Cara, você narrar o teu dia e todas as decisões que você toma inconscientemente só pra não ser roubado, você vai ver, nossa, eu sou... Isso é a cultura, não é? É a cultura gerada pelo outro lado. O outro lado te obriga a esconder seu celular quando você tá andando na rua. Você criou um hábito. Através do quê? Do medo de ser roubado. Igual a pessoa criou o hábito de não fumar dentro de um restaurante com medo de ser multado e expulso do há restaurante. uma lei, só que não tá... Não tá no papel. O que eu ia te perguntar é... Cara, existe o cara que a gente... Beleza, tem lá a grade na janela, porque senão vai vir um arrombado e vai querer arrombar a janela, vai querer entrar. Aí a gente tá falando de leis e lei e ordem, de como a gente consegue criar cultura. A gente como sociedade entra na casa dos outros pra roubar porque a gente por causa da mentalidade de escassez ou porque a gente tem certeza que, ou pelo menos a gente tem grande chance de não ser punido? Principalmente a grande chance de não ser punido. Principalmente isso. A ideia de que o cara é um ladrão porque ele está passando fome é mentira. O Brasil, assim... Bom, um cara não entra na casa do outro porque ele tá passando fome. Ele vai no mercado, ele rouba um negócio, né?